vocês estão? Aqui é o psicólogo Mário Pacheco. É um prazer estar novamente com vocês na nossa série de vídeos aqui no YouTube, onde a gente fala de dependência química, ansiedade, depressão. Inclusive tem um curso lá na plataforma da Hotmart que você pode conhecer se você quiser, se sentir interessado, né? É um curso muito bacana, barato, bacana, que você vai aprender muita coisa sobre os manuseios necessários e as técnicas terapêuticas necessárias para você lidar com a dependência química, a ansiedade e a depressão, né? Falando em dependência química, quem entende um pouquinho de dependência química, ou trabalha com isso, ou é psicólogo, ou é monitor, ou principalmente para quem é adicto em recuperação, tem uma coisa que a gente fala muito a respeito da recaída, né? Só que tem uma recaída. A recaída é quando você volta, depois de um tempo de abstinência, você volta ao uso, né? Mas tem uma coisa chamada recaída de comportamento. É sobre isso que nós vamos falar hoje. Recaída de comportamento. A recaída se define como qualquer retorno de comportamento vicioso ou estilo de vida anterior, depois de um período de abstinência e de mudança no estilo de vida, você recai em algum comportamento que você já tinha mudado. É uma reprogramação para a volta do uso, tá? Recaída de comportamento é uma reprogramação para a volta do uso. Uma auto-reprogramação para a volta do uso, tá? Esse período de abstinência deve ser aí no mínimo de 1 mês a 3 meses. Após esse período, algumas crises vão surgir, tá? Porque o sujeito que para de usar droga ou que para de beber, não adianta você falar, estou há 1 semana, eu estou há 2 semanas. Não, você tem que estar pelo menos há 1 mês. Por quê? Porque é o período realmente que você não vai mais sentir os efeitos físicos, não os psicológicos, os físicos do álcool ou da droga. 3 meses, então, é o tempo melhor que tem da abstinência, para você começar a se sentir seguro, tá? Toda pessoa, ela tem um conjunto único de sinais que indicam que o processo da recaída está acontecendo. Estes são sinais para o próprio e também para os outros, de que existe processo de recaída ou desenvolvimento de outros sinais. Identificação dos sinais de aviso é o processo de identificar os problemas e sintomas que podem levar à recaída. Então, o que isso quer dizer? Se você não tomar cuidado com os seus comportamentos, os comportamentos que você já estava tentando mudar, se você retorná-los, eles vão indicar que você já está recaindo. É isso que a gente chama de recaída de comportamento. E o pior disso tudo, e também o melhor disso tudo, é que todo mundo que está em volta de você percebe e começa a falar: ah, você está muito diferente, você já tinha melhorado isso. Você não mentia, agora você está mentindo. Você era mais honesta, agora você está fazendo algumas coisas que não estão sendo legal, entendeu? E aí, é aí que você tem que tomar cuidado. Tá? Algumas situações internas que você pode ter durante o processo de recuperação, e você precisa resolver essas coisas internas. Essa autoavaliação é sempre necessária, o tempo todo. A autoavaliação é necessária. Por que eu estou fazendo isso? Puxa vida, eu já não fazia isso, mas agora eu voltei a fazer. Toma muito cuidado com tudo isso, tá? Tem que rever o passo a passo do seu comportamento.
todas as conquistas que você conseguiu na mudança de comportamento, né? E por que que você voltou ou não, né? Então, voltando a dar uma super elaborada no que a gente acabou de falar agora. Você estava usando droga, você parou de usar droga, você começou a mudar seus comportamentos. Daqui a pouco a gente vai fazer uma lista desses comportamentos para você entender melhor, tá? Mas agora você está voltando a ter esses comportamentos. Isso significa que você está automaticamente, às vezes até inconscientemente, tá? Reprogramando a sua recaída, tá? Por quê? Porque isso está lá dentro do sistema dopaminérgico. É a questão do prazer que você sente. O dependente químico, tá? Ele sente prazer em ser desonesto, em mentir, em ser intolerante. Ele sente prazer nisso. Por quê? Porque isso é mecanismo de defesa para garantir que ele continue usando droga. Se ele parou de usar droga, parou de beber, ele tem que trabalhar tudo isso. Mas ele não pode esquecer que isso também gerava dopamina nele. Faz sentido? Presta atenção. Então vamos lá, vamos dar exemplos de recaídas de comportamento. Desonestidade é o primeiro deles, tá? Começa com mentiras, desculpa para não fazer o que deve fazer, né? Ou para fazer o que não deve, de fato, logo de uma vez, né? E termina sendo desonesto com ele mesmo, né? Então você mente para os outros e mente para você. Eu sei que eu tenho que fazer determinadas coisas que são da minha responsabilidade, mas eu não quero fazer e eu começo a mentir. Antes dessa mentira, pode aparecer aí também uma procrastinação. Eu tenho uma responsabilidade que eu procrastino. Não vou fazer hoje, vou fazer amanhã. Não vou fazer amanhã, vou fazer depois. Não vou fazer depois, vou fazer depois. E aí, eu não vou fazer nada. E arruma logo uma mentira. Pronto. Instaurou-se a desonestidade. Se você é desonesto com os outros, o que dirá com você? E se você é desonesto numa mentira, você também pode ser desonesto na volta ao uso. Afinal de contas, você pode usar escondido. Ninguém vai perceber. Ninguém vai saber, pelo menos inicialmente, né? Então, a honestidade tem que ser rigorosa e tem que ser com você mesmo, não é honestidade com os outros. Ser honesto com os outros não é honestidade, é obrigação. Eu tenho que ser honesto com os outros, tá? Agora, ser honesto com você mesmo é responsabilidade. É responsabilidade, tá? Uma outra característica de recaída de comportamento é a impaciência, né? É aquela pessoa que não é paciente, exige demais dos outros, exige demais de si mesmo, sabe? Você tem que ter paciência. A vida exige paciência. A vida exige paciência. Você nasce, cresce, reproduz, às vezes não reproduz, né? E morre. Né? E aí são 70, 60, 70, 80 anos, no mínimo, é a nossa faixa etária hoje em dia, né? Tem gente que chega aí uns 100, estão vendo já isso, né? Tem que ter paciência, tem que ter paciência. Tem uma frase que eu acho muito interessante que diz assim, o espaço que existe entre a sementinha que você planta e ao fruto que a árvore dá, esse espaço de tempo se chama paciência. Anos, tá? Então, quando você for traçar alguma meta para você, né? Traça uma meta que você possa atingir com um esforço normal, tá? Sem exageros. Não trace metas que você não vai conseguir, tá? Então, se eu estou trabalhando a minha honestidade, eu vou trabalhar a minha honestidade de verdade. Então, a minha honestidade está ligado com a minha obrigação, está ligado
com as minhas relações sociais. Então, eu sei que tudo isso é fácil eu fazer, porque todo mundo faz, e eu sei que eu vou conseguir fazer. Então, por exemplo, eu não vou criar uma responsabilidade de pagar todo mês uma quantia X ou comprar alguma coisa para pagar se eu não tenho emprego, né? Então, eu tenho que ter paciência para arrumar um emprego, para depois comprar o que eu quero comprar, para depois eu dividir as prestações e pagar. Eu tenho que ter paciência com tudo, com a espera dos meus desejos, com a espera inclusive da força que eu tenho que conseguir dentro da recuperação necessária, né? A recuperação, ela é sua, não é de ninguém, tá? Uma outra coisa que leva muito à recaída de comportamento é a intolerância, tá? Discutir e disputar pequenos e ridículos pontos de vista, achando ser o dono da verdade o tempo todo. Não, não é. Cada um tem a sua verdade, eu tenho que tolerar, tenho que aceitar, tenho que entender. O que dá para eu conviver por perto, junto, ótimo. O que não dá, eu me afasto, tá? Eu tenho que ter tolerância com o mundo, com as pessoas. Você que é dependente químico, para e pensa. O nível de tolerância que o teu pai, que a tua mãe, que os teus irmãos, que os teus amigos, que a tua esposa, que o teu esposo tem com você. E você não tem tolerância nenhuma com ninguém. Se você começa a trabalhar essa tolerância, mas de repente você a perde, é uma recaída de comportamento, tá? Uma outra coisa, indisciplina. Descuidar dos horários, descuidar dos compromissos, esquecer as suas meditações, esquecer as suas obrigações espirituais, né? Esquecer que você tem às vezes que sentar e ficar imaginando o que a gente chama de inventário diário. Como é que foi meu dia? O que eu fiz de errado? O que eu poderia fazer melhor? Não. É sempre se avaliando, se reavaliando, se colocando nas situações onde você realmente entende que você está fazendo um trabalho disciplinado, num exercício diário de ficar limpo e de mudar seu comportamento e de mudar sua vida. É isso, tá? Então tenha disciplina. Tenha disciplina com a disciplina que você tem que ter. Essa disciplina está aí dentro de você. Você sabe qual é a disciplina que você tem que ter, né? Tem uma coisa muito interessante quando a gente fala de disciplina que eu gostaria de pontuar aqui. Tem gente que fala assim, eu odeio rotina. Gente, rotina é a melhor coisa que tem para você ter saúde mental. A rotina é igual um diário, é igual uma agenda. Lá na agenda está escrito, tem que fazer isso, 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 isso. Às 8 horas eu vou fazer isso, às 9 horas eu vou fazer isso, às 10 horas eu vou fazer isso, ao meio-dia eu vou fazer isso. Para que você não esqueça de fazer, para que você faça, para que você coordene, discipline a estratégia necessária do seu dia. Então, rotina é essencial para a saúde mental do ser humano. Eu tenho que saber que hora que eu tenho que levantar, que hora que eu tenho que dormir, que hora que eu tenho que comer, que hora que eu tenho que trabalhar, que dia que eu tenho que pagar a conta. Isso é disciplina, isso é agenda, isso é saúde mental. Fora esse lado cartesiano das coisas reais, existem os nossos sentimentos também, né? Que é aquele horário do dia que você também para pensar como você está indo e se você tem que melhorar ou não. O que eu conversei com o meu terapeuta hoje? E o terapeuta, o que eu conversei com o meu paciente hoje? Tem aquele ponto que ele ainda não está disciplinado. A indisciplina dele está chegando. Isso já é uma amostra da recaída de comportamento, né?
Uma outra característica é a depressão, né? Às vezes a pessoa tem medos, desesperos inexplicáveis e às vezes até irracionais, né? E aí você tem que procurar a causa disso. Tá com medo por quê? Né? E precisam ser identificadas e precisam ser combatidas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui bem normal, bem que acontece. O sujeito está em recuperação, tal, ele está disciplinado, está sendo honesto, tal, daí ele chega à conclusão que ele tem que procurar emprego. E aí ele vai procurar emprego e tá dificuldade para arrumar um emprego, tá muita dificuldade. Inicialmente ele fica com medo de fazer as entrevistas e aí ele fica em dúvida, não sei se eu vou falar que eu sou adicto em recuperação ou não, tal. Tudo isso nós temos que discutir dentro de nós e também com o nosso processo terapêutico, tá? E aí depois ele não está conseguindo emprego, ele fica desesperado, ele entra em depressão, tá? Então vamos lá, a causa é só essa. Tenha calma, tenha tolerância, tenha paciência, tenha disciplina. Tudo isso a gente já vê como elas vão juntando uma com a outra. Tudo isso é recaída de comportamento, tá? Essa tristeza inicial acaba chegando numa depressão. Essa depressão faz você ser desonesto, faz você não cumprir a sua agenda, faz você ficar intolerante e daí você fica frustrado, que é um outro sintoma de recaída também, tá? Não adianta ter grandes expectativas, sabe? Tem aquele dependente químico que porque isso também é dependência, tá? Tem que tomar cuidado com isso. Aquele dependente químico que deposita toda a responsabilidade da vida dele, ele tem mania de depositar na mão dos outros, né? Então eu estou procurando um emprego, aí eu peço para ele, peço para aquele, não faço nada, eu peço para todo mundo e fico lá em casa esperando. Aí quando alguém cobra, ele fala assim, não, o sujeito prometeu, Beltrano prometeu, Ciclano prometeu, mas até agora ninguém ligou. Pronto, ele começa a ficar frustrado com isso. Não, a responsabilidade é sua. Você pode até pedir, conversar, usar a tua rede social, usar o teu networking, né? Usar os teus amigos, óbvio que você pode fazer isso, mas você tem que ir atrás, porque senão você vai ficar frustrado. A gente só se frustra quando a gente coloca expectativas altas ou expectativas irreais e elas não acontecem. Aí eu fico frustrado, aí eu mudo completamente meu comportamento. Daí eu passo a ser desonesto, daí eu fico depressivo, daí eu fico intolerante, daí eu fico agressivo e daí eu volto ao uso, ok? Uma outra característica que pode levar à recaída de comportamento é a euforia, tá? Achar que é impossível ficar melhor do que já está. É bobagem se cuidar tanto assim, eu tô ótimo. Faz muito tempo que eu estou muito bem, faz muito tempo que eu estou sem o uso, né? Não se esqueça que você é um adicto em recuperação. Não se esqueça que você é um dependente químico que só parou de usar. Aqui dentro você ainda é um dependente. Você criou novas formas de viver, você criou novos hábitos, mas não se esqueça que assim como as drogas, a euforia também leva a picos altos de dopamina e o teu cérebro gosta disso, tá? Ou então tem aquele outro que recai de comportamento porque ele exagera, tá? Chega à exaustão física, tá? Então você precisa ter também um autocontrole disso. O horário de trabalhar, o horário de estudar, o horário de lazer, o horário de dormir, o horário de se alimentar, né? Você precisa proteger a sua saúde física e a sua saúde mental, porque ninguém gosta de ficar cansado. Quando a gente fica cansado, tá? Ou a gente vai dormir e descansar, ou a gente vai procurar prazer.
dormir e descansar, nesse momento agora para você que está em recuperação, tem que ser prazeroso. O dependente químico não sente prazer em dormir e nem em descansar. Ele sente prazer em usar. Um outro sintoma também de recaída de comportamento é a troca da dependência química da substância, sabe? Por exemplo, não, eu não estou bebendo mais. Eu não estou bebendo mais, mas eu estou tomando um remedinho aqui para dormir e se eu não tomar esse remédio, pronto. Vai chegar ao ponto que você vai ter a nítida noção que você está viciado naquele remédio e aí não vai fazer muita diferença. Bom, se for para eu ficar viciado em Rivotril, eu prefiro voltar a utilizar crack. Eu já ouvi isso várias vezes, tá? E isso é uma recaída de comportamento. Então, se você está se sentindo que está viciado na medicação, procure o seu psiquiatra. Converse com ele. Ou ele vai mudar a medicação, ou ele vai fazer o desmame. Alguma solução vai ter. Porque isso vai gerar um comportamento em você dizer, não, eu estou só mudando de droga, então eu vou voltar para a droga que eu prefiro, né? Uma outra recaída de comportamento que acontece muito é a autopiedade, gente, tá? Não, isso não tem problema não. Coitado de mim. Porque, as coisas só acontecem comigo o tempo todo. Parece que tudo ruim acontece comigo. Parece que eu nasci na insígnia da coisa ruim, da crueldade, da desgraça, sabe? Aquela autopiedade o tempo todo. Meu filho, você é um ser humano. Você tem que valorizar os valores que você tem. Agora, se você não chegar lá nesses valores, tá? Você tem que tê-los realmente para poder valorizá-los, tá? Ficar se justificando, auto-justificando. Não, eu faço isso por causa daquilo, não tem problema nenhum. Porque aquele outro também faz e não acontece nada. Eu vou fazer também. Por que todo mundo faz e eu não posso? Né? Essa autopiedade, ela é muito perigosa, tá? Uma outra coisa que acontece muito, que leva à recaída de comportamento, é a pretensão, o sujeito pretensioso, sabe? Eu tô curado, eu não tenho mais medo do álcool, eu não tenho mais medo da droga, qualquer um pode recair, menos eu não vou recair mais não. Não encare as substâncias psicotrópicas de frente, porque elas são muito mais fortes do que a sua mente, o seu sistema nervoso central. Elas te levam à loucura e elas fazem você entrar num outro estado, que no momento você aprendeu a gostar daquele estado, mas que chegou o momento que você viu que aquele estado não era legal, então você abandonou. Então não tenha a pretensão de peitar a dependência química. Não. Fuja. Evite. Crie novas formas para você viver sem ter que passar por perto dela. Não seja pretensioso. Quando você começa a ter esse comportamento pretensioso, já é uma recaída de comportamento, tá? E uma outra recaída de comportamento, assim, que na verdade, é uma das primeiras, é quando o sujeito está fazendo o tratamento, às vezes ele vai no grupo de de NA, ele tem a terapia com o terapeuta dele, ele está tomando a medicação dele direitinho, ele está trabalhando todos os comportamentos dele, mas de repente ele começa, não vou na reunião hoje, não vou no terapeuta hoje, esquece a espiritualidade dele, né? Às vezes ele até entra por uma academia, porque o terapeuta indicou, não, vai fazer academia, porque a academia é ótimo, excelente, tal. Ele vai, mas de repente ele já não quer mais. Então o que acontece? Ele abandona todo o tratamento, todas as etapas do tratamento, todas as coisas que existem dentro do tratamento que estava ajudando ele. Vai sobrar o quê? A vontade de usar.
Então, quando ele começa com esse tipo de comportamento, já é uma recaída de comportamento, tá? Então, tomem muito cuidado, tá? Porque a recaída não se dá da noite para o dia. Existem os lapsos, existem as recaídas. Eu tenho um vídeo que fala sobre lapso e recaída, dá uma olhada, tá? Agora, tudo isso só vai acontecer se você não tomar cuidado com o seu comportamento, tá? Tomar cuidado com o seu comportamento é muito importante, tá? Tome cuidado com o seu comportamento, tanto o seu comportamento externo, quanto o seu comportamento emocional. Olha o que você está sentindo. Você recaiu naquele comportamento? Volta, se esforça. Alguns são difíceis da gente mudar, mas aos poucos você vai chegar lá, tá bom? Então a recaída de comportamento, ela existe, tá? É muito importante que você entenda ela e que você saiba gerir, administrar o seu comportamento. Agradeço muito por terem me ouvido. Me sigam nas redes sociais, psicólogo Mário Pacheco. Conheçam o meu curso e até a próxima.